Pai, obrigada por termos a tua palavra na nossa língua. Temos tantos apetrechos, Pai, para, mesmo sem conhecer a língua original, nem grego, nem hebraico, podemos ver análises e constatarmos com os nossos próprios olhos. O Senhor é rico e prodigioso e para nos ensinar a tua verdade, de tal maneira que só é enganado quem quer, porque acima de tudo não é o nosso raciocínio, nem a nossa arguteza mental que vai chegar a conclusão alguma, mas somos habitação do teu Espírito, e ele nos dirige a toda a verdade, como o Senhor prometeu. E não vamos ser enganados, porque ele vai nos ensinar a verdade, e é verdadeiro e não é falso, como está lá em 1 João 2. Então o Senhor é fiel. Ajuda, abençoa cada irmão aqui, que possa entender essa verdade, que possa recorrer sempre a Ti. Falam as coisas, a gente vai ao Senhor, abre a palavra, lê, e o Senhor prometeu que nos ensina, e ninguém vai ser enganado. Obrigada por tanta provisão que temos vinda de Ti. Agora fala-nos aos corações, abre-nos o entendimento. Oramos pelos nossos queridos irmãos que não estão conosco, a cada um abençoa, dirige. Abençoa, ó Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo de Israel e todo o entorno, ó Pai. Muitas pessoas têm aceitado Jesus como Salvador. Sabemos que tu estás arrebanhando para que o número dos gentios se complete, em proporção ao número de Israel. E o Senhor venha buscar a tua igreja, a tua noiva, para julgar esse mundo mau que está em rebelião contra ti. Obrigada, porque sabemos tudo isso e podemos descansar no teu amor. Também quero orar, continuar pedindo, Pai, pelo nosso irmão, o André Mendonça, que tu o guardes e lhe dês sabedoria e dependência de ti, para que ele seja o teu instrumento guardado por ti, tu o levantaste. E abençoa também o Bolsonaro, parece que ele vai voltar para casa. Toma conta, ó Pai, mas sobretudo que ele entenda que a vida é Jesus, a paz é Jesus, o galardão é Jesus, ainda que sejamos como ele tem sido perseguido e humilhado, mas ele é bem-aventurado, porque ele busca aquilo que o Senhor tem mostrado. Então, que nós possamos entender, não importa o que passemos, mais perto de Ti queremos estar, reconhecendo e experimentando a Tua companhia, a Tua direção, que isso é precioso. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Foi cumprida, né? Às vezes eu falo. Vamos abrir em Romanos 3, por favor? Vamos ler os 8 primeiros versículos. Pode ir? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, e a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando foi julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E, se por causa da minha mentira
fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória? Por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Então veja que interessante, nós vimos que no capítulo 1, Deus mostrou a queda das nações. No capítulo 2, Israel, que Deus criou Israel e Israel também caiu. A ponto de hoje dizermos, gentios e judeus são perdidos, precisam da salvação. Então, vimos que o evangelho, lembra? O evangelho de Deus, segundo a carne, Jesus se fez judeu. E aí diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do gentio. Então vem a pergunta, né? Qual a vantagem do judeu? Então eu gosto, a carta aos Romanos mostra bem como o Espírito de Deus, ele sabe a bobagem que nós vamos falar, então ele se antecipa sempre e responde, né? Então, eu queria dar mais um contexto para vocês a respeito do capítulo 3. Por que que vem essa pergunta? Qual a vantagem do judeu? Lá em Isaías 43, nós vimos que Deus diz para Israel que Israel é a sua testemunha, tá certo? E qual o propósito de Israel ser a testemunha de Jeová? E ele diz: para que saibam, creiam e entendam. Então, vamos abrir Isaías 43, porque eu quero ler os versos 9 e 10 antes de continuarmos, por favor. Isaías 43, 9 e 10. Pode ler o verso 1, depois 9 e 10, melhor. Mas agora assim diz Jeová, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Agora o 9. Todas as nações congreguem-se, e todos os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz Jeová, o meu servo a quem escolhi, e para que, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Pode ler o 11, por favor. Eu sou Jeová, e fora de mim não há Salvador. Então, veja, Deus diz que criou Israel, e o verbo criar aqui, eu já falei para vocês, é bará. Não existia uma nação Israel. Deus tomou dois, nós vamos ver no capítulo 4, amortecidos ambos, sem semente, vivificou-se e formou a nação de Israel. E aí ele chama as nações, verso 9. Tragam as suas testemunhas. Vocês têm as suas posições, vocês estão questionando, tragam as suas testemunhas e veja, é, e, é, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Quer dizer, o único que pode profetizar antes que aconteça, lembra? É Jeová. Então, tragam as suas testemunhas e justifique se o que vocês estão falando é verdade. E aí ele diz: vós sois as minhas testemunhas. Então, Deus criou a nação de Israel porque as nações tinham se afastado. E ele diz: para que saibam, para que creiam e entendam. O quê? Somente Jeová é Deus. Quer dizer, todos os deuses das nações, não tem como eles trazerem fatos que justifiquem que os deuses. Lembram do nosso irmão que já está com o Senhor Jesus? Como que chama? Do criacionismo lá? O Adalto. Quando perguntaram para ele, né? Ele estava falando, explicando sobre o Deus Criador, e ele disse: Adsalá é Criador, ou Krishna, ou qualquer outro, né? Ele disse: não é possível, porque toda a criação é
uma triunidade, trindade. Tudo é três. E então começou a falar espaço, tempo, tudo. Então Deus imprimiu o seu caráter na criação. Estão entendendo? Então, somente Jeová é Deus. E somente Jeová é Salvador. Portanto, se alguém disser que Jesus não é Jeová, não pode ser Salvador. Tá certo? E aí, o que Deus continuamente faz? Ele contrasta a si mesmo com os deuses criados pelo homem desde Babel, porque até então eles inventavam, tinham as suas colocações, mas aqui criaram deuses. Como diz lá, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram e fizeram tudo aquilo. Como é que ele arrasou? Então, pode ler, por favor? Todo o homem se tornou estúpido e não tem saber, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidades são obra ridícula. Não há fôlego. Quando vocês forem falar com as pessoas, lembra disso. Não há fôlego. É pedaço de pedra, pedaço de madeira, pedaço de metal. Agora, o que ele vai contrastar? Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Jeová dos exércitos é o seu nome. E logo em seguida ele junta o quê? O que ele chama? Israel. Porque é através de Israel que ele está mostrando quem ele é. E esse texto de Jeremias começa a dizer: não vão atrás dos gentios. O gentio tem medo de qualquer trovão. E pegaram essas coisas, cortam uma árvore, enfeita lá e diz que é o pinheirinho, que é a alegria, né? Então, eles inventam essas coisas, isso não tem vida. Jeová é vivo. Né? Como diz Abacuque, Jeová está no seu santo templo. Não é como um pedaço de pau, um pedaço de metal. Né? Por este motivo, porque é necessário conhecer o Deus vivo, é que Deus criou Israel. E eu fiz esta aqui, tá vendo? Ó, a nação de Israel tem o propósito como uma lamparina, uma lanterna para apontar Deus. Tanto que Deus diz que Israel foi para a luz dos gentios. Então, quando Deus fez isso, por causa do sacerdócio de Israel, vamos lembrar, eu quero que vocês entendam bem isso, porque é terrível eu ouvir o Tovia falar bobagem sobre isso. Então, Israel saiu do Egito resgatado pelo sangue do Cordeiro de Páscoa, remido. Se vocês lembrarem que nós lemos Isaías 43:1, ele diz: eu te remi. Está no passado. Todo que saiu do Egito saiu remido pela fé no sangue do Cordeiro. Muito bem, eu te remi. E aí, quando Deus deu a lei, Moisés desceu e leu a lei. Até eu estava ouvindo uma rabanite, que é a rabina, né? Que estava conversando um outro vídeo com o Tovia Singer, e ela falando que ali Deus deu a lei, né? E nós aceitamos. Ela não entendeu o que aconteceu ali. Então, ela disse: tudo que Jeová falou, faremos. Então, nós cumprimos a Torá. Estão entendendo? E o que aconteceu quando Moisés leu a lei? Isso está bem claro em Êxodo 24. Moisés leu a lei, o povo disse: tudo que Jeová falou, faremos. Lá em Êxodo 19 diz que houve um casamento entre Israel e a nação, e Jeová. Mas esse é um marido fantástico, porque no capítulo 24, quando Israel disse: tudo que Jeová falou, faremos, o que Moisés apresentou? Eis o sangue da aliança. Por quê? Moisés foi lá para receber toda a lei, ficou 40 dias, quando voltou, o que tinha acontecido? Já tinham feito um bezerro de ouro. Então,
O que que Deus está nos mostrando aqui? Deus chamou Israel. Vamos abrir Êxodo 19, esse é importante. Eu estou querendo pular, mas eu acho importante. Êxodo 19, verso. Deixa eu ver aqui se é o 6. Versos 5 e 6. Agora, pois, sede diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, para que toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, ali, quando Deus deu a lei para Israel e houve o casamento, houve acordo entre Jeová e a nação de Israel, ele disse: vocês vão ser uma nação sacerdotal. Mas o que aconteceu enquanto Moisés estava lá em cima? Fizeram o bezerro de ouro. E aí, o que Deus fez? Deus mandou que eles tomassem, cada um pega uma espada, não olha quem está do lado de lá e quem que veio junto com Moisés? A tribo de Levi. Então aí a nação inteira perdeu o sacerdócio. E Deus deu o sacerdócio à tribo de Levi. E aí então, mas Deus não tirou deles a responsabilidade de ser luz para os gentios. Então, por causa desse sacerdócio que Deus deu à nação de Israel, Deus deu a Torá. O que quer dizer Torá? É o ensino, a lei. O que Deus estava ensinando Israel ao dar a lei? Quem ele é. Estava mostrando o tipo de santidade de Deus, separado de tudo, de ídolo, de tudo. Separado, por exemplo, eu planto a minha lavoura, eu não vou colher até o último grãozinho que cai lá. Não, eu não posso rebuscar os cantos. Por quê? Vocês lembram? Por que tinha que deixar os cantos? Para as viúvas, para os órfãos. Lembra de Ruth? Então, vocês estão entendendo que Deus está ensinando como ele é. E aí, através da lei, ele vai mostrar como ele é santo. Se eu quiser ter relação com ele, eu tenho que ser tão santo quanto ele. E aí ele diz: olha, mas você não vê, por isso eu sou aquele que santifico você. Então, através da lei, Deus estava ensinando uma nação que não sabia nem qual era o nome de Deus, que é quando Moisés encontra com Jeová, com o Senhor Jesus lá no Monte Sinai, ele falou: eu vou lá para o Egito. Lá tem 1 milhão de deuses. Se eu chegar lá e falar assim: o Deus me enviou, eu vou perguntar qual é o seu nome. Que lhes direi? Vocês lembram disso? E o que Jeová falou, o Senhor Jesus? Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Então, ele precisou ensinar o nome. E falei: vocês não me conhecem, quando é que vocês vão saber que eu sou? Quando é que vocês vão conhecer Jeová? Na Páscoa. Até hoje vocês não me conheceram. Então, o Senhor Jesus está trabalhando com a nação de Israel, deu a eles a Torá para mostrar que o Deus da Bíblia não é como os ídolos dos povos. Estão entendendo o porquê da lei? E isso separou Israel dos gentios, deixou os gentios muito bravos. E através dos profetas, revelou a esta nação, a nação de Israel, todas as credenciais do Mashiach, do Messias. Quem que saberia? Qualquer um. Por exemplo, eu vejo dizer que, como o católico pensa que Jesus é? Que Jesus é filho de Maria, que ela não teve outros irmãos, né? E que Maria, para ser mãe de Jesus, precisou ser
sem pecado, imaculada, concebida sem pecado. Mas se você for ler o ensino da Torá, dos profetas, você não vai encontrar isso. Vocês estão entendendo? Que Deus, então, preparou a nação de Israel através da lei, através dos ensinos dos profetas, para que eles conhecessem e soubessem como Deus vivo é, e eles soubessem como, quando, quem seria o Mashiach. Eles sabiam quais seriam as credenciais do Messias. E capacitou unicamente a nação de Israel para reconhecê-lo no tempo oportuno. Já já eu vou pôr esse texto, não vou mostrar agora. Então, eles tinham. Aí é triste. Meu Deus. Aí de novo Tóbia, falando com a Rabanite lá, com a Rabina. Ele diz o seguinte, que os profetas erram. Então, o que ele cita? Cita Natã. O que aconteceu? Lembra do profeta Natã? Davi falou assim, puxa vida, nós estamos bem aqui, eu construí uma casa de cedro para mim, eu vou construir uma casa de cedro para Jeová, porque está na tenda. Lembra? Eu vou fazer o templo. Natã disse, vai fazer tudo o que o teu coração pedir. Chega de noite, o que Deus falou para Natã? Natã, eu não pedi, eu falei isso, vai lá e fala assim, Davi, você não vai construir o templo. Entendeu? Aí depois ele chega lá em Daniel e diz, Daniel 9, Daniel calculou, lembra que ele, lendo o profeta Jeremias, quantos anos? 70 anos ia durar. Aí ele falou assim, não, Daniel errou. Ele errou, então Deus mandou o anjo Gabriel para corrigir. Então você não pode confiar muito nos profetas, porque eles erram. Natã falou do coração dele, Jeová corrigiu, mostrando que não era a palavra de Jeová, ele falou do coração dele, concordou com Davi, né? Mas Daniel não errou, foram 70 anos, ele não sabe calcular, calcula errado. E aí, então veja, lê em partes. Isso, por favor, nunca façam isso. Tem que pegar todo o contexto do texto. Então, veja, Deus deu inclusive o dia que Jesus entraria em Jerusalém, tá certo? Nós vamos ver isso. Então, notem, Deus preparou essa nação. Mas, vamos ver lá. Quem vai ler, por favor? A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Por que Deus, o Senhor Jesus diz para eles, vão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Porque elas que tinham que reconhecer o Messias. Lembra disso? Não eram gentios, tá? Esta nação foi que Jeová criou, preparou, capacitou pela lei e os profetas para reconhecer o Rei justo e Salvador. Agora sim, vamos ler Romanos 15, versos 8 e 9. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Então, nota que interessante. Jesus Cristo foi constituído ministro, diácono. Ele veio para responder o quê? Da circuncisão. O que é circuncisão? De Israel. Ele veio, é Messias, é judeu segundo a carne, cumprindo a sua missão. Então, ele foi ministro da circuncisão, por quê? O que está escrito aí? O que quer dizer isso aí? Por causa da verdade de Deus. Em prol da verdade de Deus, por quê? Porque foi essa nação que recebeu
a verdade. Quem que sabia? Era Israel. Então ele tinha que se manifestar a Israel para eles reconhecerem: verdade é, tu és o Messias. E depois ele diz: confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para quê? Agora a luz aos gentios. Os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito e cita o texto. Então, notem que este é o plano de Deus para a nação de Israel, para reconhecer o Rei justo e Salvador. Eles tinham, por isso que Jesus falou: prega a casa, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu já contei para vocês que o pastor Paulo Gaile teve gente nos Estados Unidos que parou de contribuir com o ministério dele, porque disse que ele citou Mateus 10, que mas foi Jesus que mandou. E tem que entender o plano de Deus. Tá? Então, no entanto, a sabedoria e poder de Deus, que é o Senhor Jesus, o Messias, que disseram os profetas? Que ele seria rejeitado. Nenhum profeta bem recebido na sua própria terra. Então, Deus já tinha dito que o Messias seria rejeitado. Então, a pedra, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a cabeça da esquina, conforme o Salmo 118. E este é um salmo que eles cantam em todas as festas de Pêssar, Páscoa, todo o tempo de coisa Pentecoste, eles cantam esses salmos. Quando chega lá em Sucote, que é tabernáculo, eles cantam esses salmos. Então, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem rejeitou, por favor? O que está escrito aí? Construtores. Rabonim. Não está falando da nação de Israel, está falando dos construtores. Quem são eles? Então, Yeshua, Jesus, a pedra, seria rejeitado pela cúpula político-religiosa, os construtores de Israel, conforme acabamos de ler. Então, vamos abrir esses textos aqui que eu quero que fique muito claro. Mateus 23, primeiro lugar. Jesus está no templo. Olha que ele vai falar. Por exemplo, hoje, tem gente que diz que nós já estamos na tribulação. Já está já segundo selo, terceiro selo e tal. E eu ainda estou aqui? Pois é, né? Então, veja. Aí você vê, por exemplo, um outro pastor dizendo que o Messias já está reinando. Então, são características de uma pessoa e de um ministério errado. São erradas essas características. Então, quando chega o verdadeiro, você vai reconhecer? Se eu digo que o meu marido é loiro, de olhos azuis, alto, etc., reforçado, quando vocês encontrarem, vocês vão achar que é ele? Não. Como que eles pintaram o Messias? Guerreiro. Não podia reconhecer, porque encobriram a palavra. Então, veja agora ó, como ele diz, verso 13 e verso 15, por favor. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. 2 vezes mais filho do inferno. Que coisa! E aí eu vou citar, que acho que todo mundo sabe, Mateus 5,20, Jesus disse:
Em verdade vos digo, se a vossa justiça Não exceder. não exceder em Muito. o quê? A dos A justiça dos fariseus, escribas e fariseus. Nunca vocês vão entrar no reino de Deus. Isaías 8, vamos lá, por favor. E já nós leremos Isaías 8, como está perto Isaías 6, aí vamos para lá. Isaías 8, 14. Mas vamos ler o 13 também. Isaías 8:14, né? Se Jesus fosse aceito como Messias, Jeová teria mentido. É o que eu falo para eles quando estou conversando com o judeu. Então, 8, 13 e 14, por favor. Jeová dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Armadilha. Lá, nós vamos ver quando chegar em Romanos 9, né? Fala de escândalo. Sabe o que é escândalo? Aquela armadilhazinha que põe para pegar o passarinho, pegar a coisa. Então, veja, a Jeová dos exércitos, a ele santificai. E no verso 14, ele, Jeová dos exércitos, vos será santuário. Nós vamos ler 1 Pedro 2. Ele vai ser santuário, mas também vai ser o quê? Pedra de tropeço e rocha. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Jesus diz sobre quem essa rocha cair vai virar pó. Rocha de ofensa. Para quem? Para as 2 casas de Israel. Judá e Israel. Então, Deus tinha avisado. Gente, nós precisamos prestar atenção no que a Bíblia diz. Cada letra é importante. Então, agora vamos para a primeira. Não, vamos ler primeiro Isaías 6, que está perto, para não precisar ir para lá e para cá. Lembra que Isaías teve visão na morte do rei Uzias, no ano que morreu. Ele teve a visão do Senhor Jesus no trono, Adonai. Versos 9 e 10. Ele pergunta o que Deus vai dizer a respeito de Israel. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então vamos ver como é que Jesus incrementou isso aqui. Foi o que aconteceu. Mateus 13 primeiro, depois vamos para 1 Pedro. Mateus 13, 13 a 15. Ouvi, ouvi, não entendais. Por que será? Mateus 13, 13 a 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Quer dizer, ouve, mas não entende, não? Continua, por favor. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, nota, o que Deus está dizendo? Não quiseram. Então, isso aqui chegaria a hora do juízo. Então, vamos para 1 Pedro 2, versos 7 e 8, que vai falar, Pedro vai citar o que nós lemos de Isaías. E a consequência de Isaías 8 e consequência de Isaías 6.
1 Pedro 2, 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes... Desculpa, lê o 6 antes, porque a gente... Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Por que eles são desobedientes? Porque eles não, veja o verso 7, creram. Quem creu, você creu, é preciosa. Você não creu, ela é pedra de tropeço, rocha de ofensa. Então, notem que Deus vinha avisando a casa de Israel que o Messias seria rejeitado. E então, mas ele mostra que os construtores de Israel, é deles que viria a rejeição e muitos o seguiram. Quem são os construtores de Israel? Vocês depois podem ler Atos 4, 5 a 8, quando Paulo e Silas, Pedro e João, né? Pedro e João, lembra? Então, na porta lá, curam aquele paralítico, a porta, esqueci o nome, Formosa. Estava na porta Formosa, curou aquele paralítico, foram presos, aí depois as autoridades os chamaram. Eu não quero gastar muito tempo aqui, mas tudo bem. E Pedro vai falar. Quem são os construtores? E ele fala, vós os construtores... vamos abrir, vai Atos 4, não dá certo. É porque se vocês não leem, não adianta ficar falando. É a palavra de Deus que vale. Vamos ler de 5 a 8, por favor. Ó, 8 e 9. 8 e 9. Não 5. 5, a quem Pedro está se dirigindo? Ó, as autoridades, os anciãos, os escribas, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, quer dizer, a cúpula político-religiosa, tá certo? Agora, verso 8, Pedro vai dizer para eles o quê? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pode ler até o 12, por favor. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores... Veja, por vós? Os construtores. Quem são? Olha aí, quem são? Os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus foi rejeitado pelos construtores de Israel, quer dizer, a cúpula político-religiosa que rejeitou Jesus. E aí, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, quem vai ler, por favor? Jesus, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Veja, se tu conhecesses, ao menos neste, que dia? Teu dia, o que a tua paz pertence. Então, nós vamos ler, antes de continuar, esses dois textos para entendermos que dia é esse. A quem a tua paz pertence. Salmo 118, 24, Zacarias 9, 9.
Me dá uma aflição quando eu vejo o pessoal citar esse texto. 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que Jeová fez. Que dia é esse? O dia que Jesus entrou como uma pedra e foi rejeitado. Agora vamos entender, que dia é esse? Zacarias 9:9. É ele que vai ler. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, nota, Jesus aqui está entrando, tá vendo aqui, ó? Ele está entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Vendo a cidade, chorou sobre ela. Ah, se tu conhecesse também, ao menos, neste teu dia, este é o dia que Jeová fez. Que dia é esse? Que a tua paz pertence, quer dizer, o teu Messias vem. Tanto que eles disseram, bendito, salva-nos agora. Não foi que clamaram? E os fariseus, os outros disseram, fala para eles pararem. O que Jesus falou? Se eles calassem. As pedras clamariam. O que eles falam sobre esse texto? Eles nem têm ideia. Nem têm ideia. Infelizmente, contra o. Como que é? Contra o Altidel. Não, menina. Agora você passou para ele, mas tudo bem. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não reconheceste o tempo da tua visitação. não reconheceste o tempo da tua visitação. Ele estava esperando o Chuck Norris, né? Mas chegou quem? Arrastando o pé, como disse eu falo lá, no jumentinho. Vocês estão entendendo? Mas eles reconheceram, porque eles clamaram a ele. Então, veja, não reconheceste o tempo da tua o quê? Visita. Por que não é? Porque não ia instalar o reino aquela. Porque sabia que ia ser rejeitado, já tinha profetizado isso. Então, isso aconteceu. E como que está o templo? Olha aqui. Foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Essas são as pedras do templo. Aqui não tem templo. Esse muro foi Herodes que fez, é muro de arrimo, não tem nada a ver com o templo. O templo está aqui, ó. Conforme Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Não reconheceste o tempo da tua visitação. Então, estava contado isso, estava revelado isso, né? E com isso, o que ia acontecer com a nação de Israel? Lembra? Eles iam ter disciplina. Deus ia discipliná-los. Então, veja, o que diz aí, Daniel? Jesus, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma Espera só um pouquinho. Exatamente depois que ele voltou, entrou em Jerusalém, foi dormir em Betânia no dia seguinte, tá? Continua. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou senão folhas. Disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vejam, Isaías que nós lemos, Deus disse que a terra ficaria desolada. Qual foi o pecado da nação de Israel? Então,
a nação de Israel ia entrar por um tempo que ia ficar desolada, ia ficar sem ninguém na terra. A terra ia virar uma coisa de pedra, de secura, de malária, perdida, a terra de Israel. E Deus iria esparramar o seu povo. Então, Gênesis 36, por favor, e Ezequiel 35, vamos ler alguma coisa? Versos 1, 8 e 9. Gênesis 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, quando eu falo Edom, por que Edom? O que quer dizer Edom? Vermelho. E por que Esaú? Porque Esaú era peludo e vermelho, né? Então, Esaú é Edom. Versos 8 e 9. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte de Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos idumeus, no monte de Seir. Idumeus, que é de Edom, né? Então, no Monte Seir. Então, quando eu falo Monte Seir, Edom, eu estou falando de Esaú. Deu para entender? Ezequiel 35. Eu estou dando tudo isso para vocês entenderem o argumento do Espírito Santo em Romanos 13 e seguintes. Depois vocês vão entender por que eu estou... Verso 3, 5, depois 10, 12 e 13. Disse-lhe: Assim diz Jeová Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei desolação e espanto. 5. Pois guardaste inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Veja, ele está falando do Monte Seir. Com o que ele está falando? Com quem? Esaú, Edom. Guarda isso. Ele está falando, vocês o tempo inteiro são inimigos. Guardando. E veja o que mais eles vão falar. Verso 12, não, 10, 12 e 13. Visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei, ainda que Jeová se achava ali. Por isso, tão certo... Não, 12. 12. Saberás que eu, Jeová, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. 13. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. O que eles falaram? Os dois povos são meus, os montes são meus, Jeová não manda nada. Então, aqui está, capítulo 36, vamos ler só os versos 18 a 20. Derramarei, pois, meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo de Jeová, pois tiveram de sair da terra dele.
Jeová disse que ia espalhá-los, e quando eles chegaram às nações, o que Jeová está falando? Que o nome dele foi profanado. Nome de Jeová. Israel fora da terra profana o nome de Jeová. Então vamos lá ver o Tovia Singer, esse senhor aqui. Tá, eu traduzi, porque ele está falando, é difícil, mas eu tenho que ser, como ele estava falando, qualquer coisa eu dou uma ajeitada. A noção de que os cristãos se poriam a favor dos judeus é completamente nova e inusitada. Agora tem alguns cristãos fazendo. A igreja sempre, não é como o que está acontecendo agora. A igreja está se voltando contra os judeus. A igreja era Edom, e inimigo implacável dos judeus. Olha como eles classificam, tanto ele como a rabina lá, todos dizendo que a igreja é inimiga de Israel. No entanto, houve um fenômeno que ocorreu no século XIX. Então, ele vai falar que a igreja, desde o princípio, é inimiga, é dom e tal. Aí, no século XIX, isso provocou uma mudança. John Nelson Darby, um teólogo britânico, veio para a América. Ele nasceu, eu creio, em 1802, com uma nova ideia. Qual era a ideia dele? Chama-se dispensacionalismo pré-milenista. Então, está vendo que ele falou que os gentios pôr a igreja, se pôr a favor dos judeus, é uma coisa, porque a igreja sempre foi inimiga. Ele chama a igreja de Edom. Continuando. A única coisa que permanece é que declarou que o que a igreja sempre sustentou: os judeus não são mais escolhidos. Então, ele mostrou, o Darby mostrou isso, né? Ele é péssimo para falar, mas enfim, mesmo em inglês, né? Mas Dona Vera, ele está falando também de toda a história da Igreja Católica. Não, calma. Esta é a visão do catolicismo romano, porque onde que começou? Com os pais da igreja. O que eu tenho falado desde sempre? A maior denominação cristã do mundo não é cristã, é mariólatra. É a visão também da Igreja Ortodoxa, que é a segunda maior denominação cristã no mundo. A Igreja Ortodoxa é, de longe, a denominação mais antissemita, porque eles nunca sequer tiveram o Segundo Vaticano. Por exemplo, o que é o Vaticano? Parla de Dio, parla de Roma, parla de Roma, parla de Dio. Ele roubou, lembra da Jezabel? Toda a herança de Israel. A Igreja Ortodoxa nem fez isso. Não existe Israel. Eles nos desprezam completamente. A visão da igreja sempre foi, que é verdade, que os judeus são abertamente escolhidos. Nós lhe diremos isto. Mas, na verdade, os judeus perderam sua condição de escolhidos porque nós matamos Jesus e estamos amaldiçoados a nunca mais termos soberania na terra. E a igreja é o novo Israel. E eles nos substituíram. E todas as bênçãos originalmente atribuídas aos judeus que foram substituídos. Além disso, ouça com muita atenção, falando para a entrevistadora aqui, né? Os pais da igreja disseram todos, mas isso foi claramente articulado por Agostinho, Crisóstomo, na verdade, todos eles disseram isso. Não importa quais sejam os seus nomes. Todos os pais da igreja disseram o seguinte: você tem que ouvir com muita atenção. O pai da igreja disse, ele pôs no singular, eu estou pondo como ele falou, mas dá para entender, né? Que os judeus foram expulsos de Israel, de Jerusalém, e o templo foi destruído e os judeus estão agora em estado degradado. O que Jeová disse quando Israel foi esparramado pela terra? O nome dele foi blasfemado. Eu vou ler de novo esse texto. Eis chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, são esses o povo de Jeová, porém tiveram que sair da terra deles.
Então, os judeus estão agora um povo em estado degradado. Prova que o cristianismo é verdadeiro, o judaísmo é falso e os judeus nunca poderão retornar. O que é prova de que o cristianismo é verdadeiro e substitui os judeus. Isso é tudo. Agostinho fala extensivamente sobre isso em seu livro Contra o Maniqueísmo, a Cidade de Deus. Está em todo lugar. Você entende que não é que ele esteja dizendo. Eu não acho que seja uma ideia, ou que ele esteja dizendo que os judeus estão sendo punidos. Ele está dizendo que os judeus não estão mais em Jerusalém. Foram expulsos, estão em estado degradado, espalhados por todo mundo, prova da verdade do cristianismo. Exatamente essa teologia, exatamente o que Jeová está dizendo. Em vez de entenderem que Deus estava disciplinando o seu povo, mas que a igreja é constituída primariamente de judeus, a igreja blasfemou contra Deus. Isto aqui é blasfêmia contra Jeová, do mesmo jeito que os outros povos disseram, os incrédulos. E aí, eu coloquei aqui que nós já lemos. Ao ser espalhados, o nome de Jeová foi blasfemado. Então, como se vê, né? Israel não está em perigo. É o mundo que está em perigo. Por quê? O que diz Gênesis 12, 3? Abençoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que diz Números 24, 9? A mesma coisa por boca de Bilam, Balaão. Falou a mesma coisa. Portanto, quem é que está sendo em perigo? Ele disse, isso aqui é ele que falou. Quem está em perigo não é Israel, mas é o mundo que está em perigo. E como nós vimos Jesus falar, quando ele entrou em Jerusalém, falar que, como uma galinha, ele queria juntar Israel, né? Vamos ver primeiro os versos 21 a 24, por favor, do Ezequiel 36. Está aberto aí. Por que, desculpa só falar isso, por que Deus pôs de volta Israel na sua terra? Veja. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz Jeová Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou Jeová, diz Jeová, Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, como, por exemplo, o Nicodemos diz que essa nação hoje não é Israel, e vários outros têm dito que isso aí não é Israel, não é? Ele está falando o quê? Contra Jeová. Ele falou, eu vou vindicar o meu nome. Não é por causa de vocês, é por causa da minha santidade que eu faço isso. Né? Então, não. Eu esqueci de apagar. Então, aqui está... Infelizmente, ela foi comida, né? Mas a nossa galinha de Angola, né? E olha que Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Olha que bonitinho, né? Ela ali tinha 13 pintinhos sob ela. Assim, Jeová queria proteger Israel. Né? Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Dirceu quis ajudar a galinha. O que aconteceu com ele? Estão vendo aqui a testa dele? Olha.
Porque ele quis ajudar. Aí depois de 3 dias já estava sarando, né? Agora É, só tem sinal. ele quis ajudar e você não vai mexer com a galinha. Isso é um bichinho. Mas o que Jeová está dizendo? Como a galinha protege. Ele disse, eu vou juntar, eu vou vindicar o meu nome. Então, esse Israel que está lá em incredulidade, ainda como ele disse que viria em incredulidade, esse Israel que está lá é, sim, Deus agindo e trabalhando e vindicando a santidade do seu nome. Ninguém vai tirar mais Israel de lá agora. Estão entendendo? Então, nós temos que ver isto, porque, só para terminar, portanto, a reputação do Deus vivo está indelevelmente ligada a Israel e ao comportamento de Israel. Se Israel falhar, o Deus de Israel terá falhado como Deus. No desenrolar da história de Israel, Deus vai mostrar quem ele é. Então, aqui, só para o último contexto, em Atos 18, diz que Paulo, deixando Atenas, lembra, ele pregou, ele foi para Corinto. E em Corinto ele encontrou o Áquila, certo? O judeu, natural do Ponto é lá na Ásia, né? Recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, só para lembrar, eu já falei isso antes, mas só para aqui. Cláudio expulsou os judeus no ano 49 da nossa época. Né? Até ele cita aqui como está em Atos. Devido a distúrbios contínuos relacionados a um tal Crestus, ou Cristo. A medida visava restaurar a ordem, pois os conflitos entre judeus e cristãos, não só judeus, mas judeus salvos, judeus, né, os cristãos tinham judeus primitivos, causava agitação na capital, levando à saída de muitos judeus, incluindo o casal Priscila e Áquila. E qual é a causa? Né? Lembra Suetônio, relata que os judeus causavam tumultos contínuos por instigação de Crestus, que é Jesus. Então, eles estavam degladiando entre si. Cláudio expulsou os judeus de Roma. E só quando Nero veio, Nero permitiu que eles voltassem. Então, qual é o contexto aqui? Que nós vamos entrar no capítulo 3. Por que ele pergunta qual é a vantagem do judeu? O ponto é o seguinte: em Roma, no começo tinha judeus lá, que se converteram, mas começou a ter querela entre eles, e aí Cláudio, Áquila e Priscila eram salvos. Estão entendendo? Mas mesmo salvos foram tirados de Roma. E aí, o que aconteceu com a igreja lá? Ficaram os gentios, e eles começaram a se achar os bonitões. Estão entendendo? E aí, quando os judeus voltam, porque depois o Nero permitiu que eles voltassem e tudo, então, quando eles voltam, vão encontrar uma igreja diferente, vão encontrar um ambiente diferente. E aí, então, Deus vai pôr ordem através do apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Roma. E por que a igreja de Roma? Da onde vêm os pais da igreja? Aonde que houve toda a corrupção? Estão entendendo? Então, ele está escrevendo e vai mostrar. Então, primeira coisa a mostrar, qual a vantagem do judeu? E aí ele começa a trabalhar. Então, vamos parar por aqui, que vem a pergunta que depois nós vamos ver. Tá bom? Alguma dúvida?